E quando eu converso com o médico mais recém-formado, com menos de 5 anos de formado, ele não percebe ainda essa dor. Ele não percebe ainda que, nossa, à medida que ele for sendo cada vez mais bem-sucedido dentro da especialidade, da profissão dele, ele vai cada vez menos ter liberdade para, nossa, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje eu tô cansado, hoje tem um aniversário do meu filho, hoje tem um compromisso de última hora fora do trabalho, eu não posso sair. Por quê? Porque tem 5, 10, 15 pacientes agendados ao longo do dia para mim. Então essa dor a gente acaba não percebendo muito. E eu, como a maioria dos médicos, só percebi depois que aconteceu. Então é muito legal parar para pensar um pouquinho sobre a ideia de agregar algum serviço que de fato não dependa da sua presença o tempo todo, né? É isso aí, pessoal. Estamos hoje aqui com o Dr. Fábio Cavini, médico, endócrino e nutrologista, e vamos ter aqui um bate-papo sobre imunização, sobre viabilidade ou não de implementar e agregar valor com a imunização no próprio consultório particular. Seja muito bem-vindo, Fábio. O Fábio atende, inclusive, em São Paulo, capital, né, perto de uma das principais avenidas da cidade. E aí, Fábio, me conta um pouquinho sobre seu atendimento, sobre sua rotina, sua clínica, qual a lógica da sua clínica, qual a sua estratégia no atendimento, né? Como você se diferencia, na verdade, junto com seus pacientes, e me conta um pouquinho da sua história. Bom, eu já trabalho aqui há 8 anos na área, né? Assim que eu cheguei em São Paulo, e foi conquistando os clientes através de resultados, né? De emagrecimento, de os pacientes vendo que estavam se cuidando. E hoje o meu diferencial está no acolhimento, na escuta do paciente, no check-up dos exames, no incentivo à atividade física, um sono bom, uma alimentação boa. E, e aí eles se interessam e começam a divulgar para os familiares, amigos, né? Então, isso vai gerando com o tempo uma clientela boa. Só que chega um ponto que é, a clínica depende muito de você, né? Do seu atendimento, da sua presença, e hoje eu estou em busca de algo que me gere renda sem eu estar 100% presente ou ter um pouco mais de liberdade de tempo, né? E, e é o motivo principal de estar buscando alguma coisa, uma movimentação extra, né? Você acaba sendo vítima do próprio sucesso, né? No início, quando a gente se forma, nosso sonho é ter um consultório cheio, consultório só com pacientes particulares, cheio. Nossa, que sonho, né? Porque a gente começa, né, da pior forma, perdendo noite de sono em plantão, sem conseguir ter montado um consultório particular, sem conseguir encher uma agenda. Quando isso acontece, a perspectiva muda completamente. Você percebe que, nossa, eu preciso ter uma série de outras atividades, né? Sou nutrólogo, preciso fazer atividade física, preciso me alimentar, preciso dormir, preciso espairecer, preciso fazer de tudo um pouco além da coisa que eu amo tanto também, que é a minha profissão, né? Então a gente acaba se percebendo nisso, é curioso. E quando eu converso com o médico assim, mais recém-formado, com menos de 5 anos de formado, ele não percebe ainda essa dor, ele não percebe ainda que, nossa, à medida que ele for sendo cada vez mais bem-sucedido dentro da especialidade, da profissão dele, ele vai cada vez menos ter liberdade para, nossa, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou cansado, hoje tem um aniversário do meu filho, hoje tem um compromisso de última hora fora do trabalho, eu não posso sair. Por quê? Porque tem 5, 10, 15 pacientes agendados ao longo do dia para mim, né? Então essa dor a gente acaba não percebendo muito. E eu, né, como a maioria dos médicos, só percebi depois que aconteceu. Então é muito legal parar para pensar um pouquinho sobre a ideia de agregar algum serviço que de fato não dependa da sua presença o tempo todo, né? Aí vem a questão, né? Como o médico que atende, como você me falou, pacientes, né, ali na faixa etária dos 20 aos 40, 50 anos, né, que é o público principal seu, como agregar valor com imunização, com consultório particular, com esse público, né, que é um público, né, como você falou, até um público mais urbano, um público é de São Paulo, mas um público que, a princípio, não está em busca de imunização, está em busca de outras coisas. Paciente encontra na internet, é indicado por alguém que você já atendeu, mas te procura inicialmente por outro motivo, né? Então, como, na verdade, agregar um serviço não diretamente relacionado com a sua atuação ao longo desses anos todos. Então, na verdade, quando a gente começa a pensar nisso, nós precisamos, muitas vezes, encontrar ou não um elo que ligue a imunização com a sua especialidade. Então, por exemplo, as pessoas que estão te procurando, de alguma maneira, elas estão procurando mais saúde, mais expectativa de vida, fortalecimento da imunidade, talvez, né? Na verdade, como é que a gente poderia linkar uma coisa com a outra, né? E como também, como você bem trouxe, né, que é uma objeção de muito médico quando a gente fala de imunizar no próprio consultório particular, muito médico tem essa crença de que imunização é vender um produto que é uma vacina, ao invés de prestar um serviço de imunização com todo um pré-atendimento e um pós-atendimento relacionados também. Então,
Quando se fala em imunização, nós temos que pensar no braço direito do médico, né? Que vai ser o profissional que vai realizar a imunização, como enfermeiro, por exemplo. Então, enfermeiro, enfermeira, acaba sendo, na verdade, aquela pessoa que, quando treinada, ela vai estar orientando seus pacientes muito mais como um serviço adicional, como um plus, digamos assim, no seu consultório, enquanto o paciente está ali aguardando na recepção, ou eventualmente depois que o paciente sai do consultório, né? Tendo você tocado ou não no assunto vacinas. Então, essa pessoa pode trabalhar tanto com o público que está transitando dentro do seu consultório, em paralelo ao seu atendimento, não necessariamente você tem que ter feito um gancho de imunização, mas claro, com o passar do tempo você pode estar fazendo. Eu acho que faz muito sentido trabalhar a ideia de longevidade, de imunidade, de fortalecimento da saúde, do sistema imunológico junto com a imunização. Eu acho que agrega casa com isso, especialidades como nutrologia, cardiologia, onde o paciente, muitas vezes, ele está em busca disso, né? Muitas vezes o paciente é até saudável, né? Quando o paciente não tem um transtorno, né, endocrinológico, é um paciente até saudável, mas está em busca de mais saúde como um todo, né? Então, esse Exato. paciente, ele está em busca, muitas vezes, de um serviço complementar como esse, que é a imunização. E existem, sim, diversas vacinas para a rede privada que não estão disponíveis, por exemplo, no posto de saúde, que podem ser agregadas ao consultório particular. Como, por exemplo, tivemos lançamentos vários nos últimos 2 anos para cá, como a vacina pneumocócica 15 valente, que é uma vacina que só tem no serviço privado, só tem no consultório particular. Previne, né, formas graves de infecção pneumocócica. E uma vacina que foi lançada, inclusive, na semana passada. Semana passada, né? Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. Foi lançada na semana passada, acabou de chegar no Brasil. Temos vacinas como, por exemplo, HPV-9, Gardasil-9, que chegou também ao país há pouco tempo, né, previne câncer com um índice de eficácia muito maior do que a HPV quadrivalente, que no posto de saúde só está disponível para pré-adolescente. Temos vacina influenza de alta concentração, também exclusiva do privado, que pode agregar valor, né? Entre tantas outras. É só para dar um exemplo, para a gente não passar aqui o nosso encontro só falando de exemplos de vacinas, né? Agora me fala, na tua clínica, Fábio, na tua clínica, você falou que tem quantos consultórios e quantas salas adicionais? A clínica tem 2 consultórios e 2 salas adicionais. Uma de enfermagem, de aplicação de vitaminas, soros, e uma de bioimpedância. De bioimpedância. Então, é muito interessante imaginar essas 2 salas sendo realocadas, a gente redistribuir, né, os procedimentos para tentar ter uma dessas salas disponível para imunização de pacientes. Quando a gente fala em imunizar pacientes no próprio consultório particular, acaba dependendo de 2 braços, né? O braço, que é o menos importante, que é a prescrição interna do próprio médico. Então, muitas vezes o médico põe essa barreira e pensa, nossa, eu já não tenho cultura de prescrever para os meus pacientes. Como é que um serviço como esse vai dar certo? No início, é natural, a cidade não conhece o serviço, o médico acaba prescrevendo os primeiros atendimentos, mas com o passar do tempo, à medida que o serviço vai crescendo, a cidade passa a saber que ali também tem serviço diferenciado de imunização. E o curioso é que, nesse caso, a estrela do atendimento não é o médico, mas sim o vacinador, a vacinadora, né? Porque é a pessoa que passa a ser a marca do serviço como aquela pessoa que presta o serviço de imunização. E pela primeira vez na vida, a gente sai daquela questão de estar sempre do outro lado da mesa, na linha de frente, atendendo o paciente sempre 1 a 1. O que é ótimo, né? Que desafoga um pouco o nosso atendimento. Aí você falou que tem 2 salas. As 2 salas são amplamente utilizadas. Tem uma sala que tem um turno mais livre, tem uma sala que você acaba imaginando que pode ser, de alguma maneira, reaproveitada para um serviço de imunização? Teria que realocar as coisas, mas aqui já tinha realocado antes para enfermagem ser exclusivamente, porque antes tinha um balcão que tinha suplementos ali também, a gente teve que mudar, né? Então, não sei ainda, mas dá para estudar. Eu não sabia que tinha que ser exclusiva. Tem pela RDC 50, né? A sala tem que ser só para isso, porque de alguma maneira tem que ter o espaço para o refrigerador, para a bancada, para preparar o material. Mas tirando isso, não requer muitos insumos, muitos equipamentos, né? É a mobília que o consultório já tem, mais o refrigerador de vacinas. E Eu quero tem tocar com você. alguma motivação de não poder ser na enfermaria que tem vitaminas, essas coisas? Tem algum É pelo motivo? fato da RDC 97, da RDC 50 Anvisa falar, né, que tem que ser um espaço exclusivo para isso. Pensa que a sala que vai conter imunobiológico, do ponto de vista teórico, na prática não tem muito isso, mas do ponto de vista teórico é uma sala contaminada. É como se fosse uma sala contaminada. Por quê? Porque tem micro-organismos, vírus e bactérias atenuados ali dentro da seringa, né? Então, de algum modo, eles pedem que o uso seja exclusivo para isso. Então, a sala pode ser pequena, mas realmente, se o médico tentar, na verdade, colocar mais de um serviço no mesmo espaço, ele vai ter mais dificuldade para regularizar com a vigilância sanitária.
Você falou também, Fábio, da questão de como passar essa ideia de venda de vacinas, né? Como eu consigo, de uma maneira ah, responsável, ética, correta, né? Não ficar com aquela aparência de vendedor de vacinas. Então, geralmente, como é que a gente trabalha? Como nós orientamos que o médico trabalhe? Que ah, o vacinador, a vacinadora, basta ser um funcionário só, contratado pela clínica. Esse funcionário vai ficar, né, na recepção e na sala de vacinação, fazendo, na verdade, uma orientação a mais, um adicional, um plus, no consultório, fazendo análise vacinal, explicando sobre vacinas e mostrando as vacinas que o paciente tem indicação. O que isso, naturalmente, vai prevenir uma série de doenças imunopreveníveis, vai aumentar a expectativa da pessoa, como a gente sabe, depois da água potável, segundo a OMS, quem mais aumentou a expectativa ah, da humanidade nos últimos 100 anos foi imunização. Então, só perde mesmo para saneamento básico, que desse aí, quando a pessoa não tem saneamento, não tem quem tem expectativa de vida. Mas depois do saneamento básico, da água potável, imunização é o que mais traz longevidade para o paciente. Então, ao trabalhar isso, na verdade, a orientação vacinal, que na maioria das vezes o paciente, né, mesmo instruído, ele não conhece, não sabe, e sequer nenhum médico ou um funcionário do médico, como no caso vai ser o vacinador ou a vacinadora, ninguém nunca parou para fazer essa análise, nem que fosse gratuita. Então, entregar o impresso bonito, mostrando quais são as vacinas recomendadas, por que motivo esse paciente tem que realizar essas vacinas, e que ela também está à disposição, e que é um serviço complementar, que só reforça, na verdade, seu papel como nutrólogo, como endócrino, como médico que está ali, na verdade, no final das contas, ao tratar diabetes, ao tratar hipotireoidismo, ao tratar algumas doenças endocrinológicas, o que a gente quer também? Evitar lesão em órgão-alvo, no final das contas, aumentar a expectativa de vida. Então, com a imunização a gente consegue isso também, e com um ato muito mais simples. Melhor administrar, me veio na cabeça aqui agora, uma seringa com imunobiológico do que estar aplicando insulina diariamente pelo resto da vida, em doses progressivas. Não é verdade? Minha mãe usa a caneta de insulina e eu sei o trabalho que dá e como ela não gosta de fazer isso, né? Então, muitas vezes, para o paciente é mais confortável estar se imunizando do que, eventualmente, estar assumindo alguns tratamentos que ele precisa fazer, né? Só que realmente é de uma maneira perpétua, de uma maneira contínua, né? Aproveitando, me fala uma coisa, Fábio. Quais são as outras dúvidas que você tem em relação a isso, em relação ao serviço de imunização do seu consultório particular? Você acha que, de alguma maneira, esse serviço vai ajudar você a reduzir custos, a pagar as contas da clínica, a desafogar do atendimento, te manter menos preso ao longo da semana dentro do consultório? O objetivo era esse, começar a ter uma renda extra que não dependesse tanto de mim. Uhum. Uma dúvida que eu tenho é qual uma faixa de mensal por mês para manter, comprar todas as vacinas, validade, um investimento assim, qual seria um investimento mensal, mais ou menos, de gasto? Além da vacinadora, que isso aí eu já sei, mas para manter mesmo o, A gente pode falar de os, custos fixos e variáveis, né? Os custos fixos, que você vai ter o principal, naturalmente, é o salário da vacinadora, dessa profissional, desse profissional, que tem um potencial, né, de, a cada atendimento, gerar um ticket médio de R$ 500, pelo menos é o mínimo que a gente mede. Então, por imunização, a nível privado, principalmente quem já se vacinou em clínica particular, sabe, né, o valor agregado alto que tem. Então, esse profissional acaba sendo o profissional que gera mais gasto para o serviço. Mas, claro, é um profissional que vai trazer muito retorno financeiramente, considerando o alto ticket que ele proporciona com um serviço simples de fazer, é, com risco de evento adverso, né, baixíssimo, e que a curva de aprendizado também é curta. Então, basicamente, o principal é o profissional. Claro que conta de água, luz, telefone, energia elétrica, aluguel, eventualmente, a clínica já tem esses gastos. Claro que conta de luz vai aumentar um pouco, né? Mas, de modo geral, os custos fixos são fixos. Os custos que você já tem, o novo serviço, ele vai ratear o meio também, né? Então, na prática, mais do que custo fixo, né, o que é mais importante, o que impacta mais é o custo variável, que o caro do serviço é o imunobiológico. Então, vacina você compra e, geralmente, na média, aplica com markup de 100%. Então, na média, digamos, você adquire um imunobiológico por R$ 100, aplica por 200. Claro que tem aqueles que a margem é menor e tem aqueles que a margem é maior. Eu falo isso na média, né? Então, se você administrar mais vacinas no mês, naturalmente vai ter esse custo variável maior. Mas aí é proporcional, porque você teve o custo e teve o retorno também na mesma proporção, né? Diretamente proporcional. Então, o grande segredo de você trabalhar com vacinas hoje, eu sempre falo para todo mundo, é não implementar num endereço separado do seu. Então, a estrutura física você já tem.
A estrutura burocrática, contrato social, CNPJ, alvará, você já tem. Então, a gente aproveita, na verdade, a estrutura que o médico já tem, faz umas adequações, insere o CNAE, Serviço de Vacinação e Imunização Humana, e passa a funcionar dentro do mesmo espaço. Por isso que eu falo tanto, né, que o investimento cai em até 90%, uma vez que você não vai ter que fazer, né, a clínica toda do zero, e para manter o custo cai até 50%. Então, se um serviço de imunização faz sentido, sendo só serviço de imunização, gastando quase 10 vezes mais para montar e o dobro para manter, e ele faz sentido, imagina quando nós, para começar a funcionar, vamos ter que investir muito menos e para manter também ter que investir a metade, né? Então, é um serviço que, quando está dentro do consultório do médico, ele passa a funcionar com muito mais folga financeira, com o próprio capital de giro. Por quê? Porque o difícil o médico já tem, né? Que é o próprio espaço. Agora, claro, no projeto que a gente faz, geralmente os médicos fazem uma projeção dentro dos números que eles já têm, dos seus custos fixos, né? Tem que pegar todos os custos fixos, né? Que você deve ter o controle mensal. E considerando esses custos fixos, tem que adicionar esses custos adicionais que você teria ao implementar o serviço. Então, geralmente é fazer uma conta, né? E se programar e se planejar, mas com certeza financeiramente é mais vantajoso do que aquela outra clínica de vacinação mais antiga que já existe na cidade. E estou aproveitando aqui, pessoal, que nós estamos com o Dr. Fábio aqui, ele conseguiu, né, uma horinha dentro da agenda dele, que é tão apertada e concorrida, e eu quero ser, né, o mais claro e objetivo possível. Vou lembrar vocês que agora, no dia 2 de outubro, nós teremos a abertura da nossa próxima turma, vai ser a sexta turma da sala extra do médico. Então, se você é médico, está acompanhando aqui, leia o QR Code que está aqui na tela, caso se interesse pelo assunto, para participar da imersão que está em pleno curso e, em seguida, entrar na turma Nova Renda do Médico. Aproveita para seguir o canal, né, para participar aqui do canal do YouTube e para deixar seu comentário aqui embaixo também, que é super bem-vindo, que eu quero saber como é a sua realidade e como é o seu consultório também. Caro Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui, né? Fico muito feliz pelo seu interesse, pela sua participação e pode ficar tranquilo, caso precise, né, da nossa ajuda aqui, a gente vai estar sempre à disposição. Quero abrir a oportunidade também, Fábio, para você tirar mais alguma dúvida, para a gente poder voltar ao atendimento do consultório. Vamos lá. Você tem mais alguma dúvida? Era mais isso, tanto de investimento inicial e depois para manter, para colocar custo-benefício e ver se vale a pena, entendeu? O restante eu acredito que seja bem vantajoso, é formiguinha, depois melhora, é igual lá atrás. Exatamente, Eu exatamente. comecei a clínica. No início, como tudo, né, no consultório, não dá retorno no início, no curtíssimo prazo, Não, mas à medida que a coisa vai crescendo e amadurecendo, e principalmente, né, vai virando rotina e sua base de pacientes vai entendendo, se bem que você já tem uma ótima base de pacientes, né, tem estratégia de captação para a imunização que a gente aproveita a base de pacientes que o médico já tem e dá para fazer um pico, né, de fluxo de imunização logo no início. Então é isso, Fábio. Muito obrigado. Sucesso para você. Participa da imersão, né? As 3 aulas da imersão essa semana já estão no ar. Assiste e acompanha a gente. E a gente vai conversando para ver se você vai implementar ou não imunização no próprio consultório particular. Muito obrigado, Fábio. Boa obrigado. tarde e a Boa gente se tarde. fala. Obrigado.